Olá a todos mais uma vez, é o professor Carlos Eduardo e essa semana eu estou tendo uma semana agitada, portanto esse vídeo vai ser um pouco longo, porque eu vou contar das coisas que essa quadrilha criminosa tem armado contra mim e eles têm agido tanto na escola quanto nas escolas, né? Quanto aqui na minha vizinhança, porque desde o final do recesso escolar, praticamente na última semana, eu comecei a postar esses vídeos porque eu não vou mais admitir essa criminalidade, porque o Ministério Público não está atuando, tem um processo ao qual eu não tenho acesso e está rolando já há 4 anos, 5, e ninguém vai fazer nada, eu sei disso, porque existem pessoas poderosas influindo nisso, influenciando para que não vá para frente, para que não se procure saber as denúncias que eu venho fazendo. A polícia muitas vezes tem policiais corruptos que estão agindo junto com essa gente, por isso que eles têm acesso aos meus vídeos, mesmo sem marcação de visualização. Eles sabem o que eu tenho postado, eles sabem o que eu tenho feito e isso está criando um clima cada vez mais pesado para mim, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ensinar minhas crianças, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que resolver as coisas da minha vida e ainda tenho que ficar resolvendo essas situações, mas isso não vai me fazer desistir, isso não vai me fazer parar, porque essas pessoas não vão acabar com a minha vida, nem me enlouquecer, que é o que eles querem. Pelo contrário, só me dá mais forças para continuar lutando e eu sei que vou encontrar outras pessoas que também passam pela mesma coisa, que estão passando pelo mesmo desafio e que nós vamos vencer essa situação. Isso é fato, isso é certeza e vai acontecer, pode ter certeza. Nos vídeos de hoje, que foram dessa semana, ou da segunda-feira, mostra eu chegando em casa e juntamente comigo chegam pessoas dessa seita que é da frente da minha casa. No exato momento que eu chego, encosta também um Argo branco, que eu não sei de quem é, não sei se é da seita, não sei se é de outras pessoas envolvidas nessa quadrilha, mas encosta minutos antes de eu chegar do lado da minha casa, desliga a luz, como vocês vão ver no vídeo. Quando eu estaciono, quando eu ponho o carro para dentro, que eu subo para casa, o carro vai embora e o carro do cúmplice da seita fica bem em frente à minha casa, como vocês podem ver no exato momento em que eu chego. E eles abrem lá o salão deles. No vídeo do dia 4, que é a terça-feira, o vizinho criminoso que eu tenho aqui do lado de casa, ele chega 2 minutos antes de mim. Aí quando eu chego, chega um membro dessa seita também, e vocês veem que são sempre horários diferentes, os minutos não batem, porque eu dependo do trânsito e eu não estou fazendo nada com horário marcado para fazer bandidagem com alguém como eles, não? Mas no exato momento em que eu chego, um membro dessa seita chega e abre o salão também. Quando eu estaciono, que eu resolvo as minhas coisas, que eu entro em casa, esse vizinho criminoso ele vai embora e 20 minutos depois disso, o membro da seita fecha o salão, apaga tudo e vai embora. Então vocês veem que é uma coisa coordenada, é uma formação de quadrilha realmente, não são pessoas, não gostamos do vizinho e vamos encher o saco dele, não. Eles estão fazendo ações coordenadas por alguém e ninguém gastaria tempo, dinheiro e tudo mais, cálculos de horários e tudo mais, para fazer alguma coisa contra alguém se não fosse coordenado por alguém maior, não? Não teriam nem acesso a todas essas informações. Aí a gente passa para os vídeos do dia 5, que é uma quarta-feira, que é o dia que eu teria que sair daqui de casa para trabalhar próximo às 11 horas da manhã. E é o dia que sempre um cúmplice dessa seita coloca o carro em frente à minha casa e ele sai 10 minutos antes. Eu mostrei isso para vocês no vídeo da semana passada, você pode ver quando eu falo da quarta-feira passada. Nessa quarta-feira que eu não estava em casa, que eu saí muito cedo para o trabalho, porque eu fui convocado, ele não veio. Não tinha carro nenhum na frente da minha casa, só encostou o caminhão, que não ficou na frente da minha casa, ficou mais à frente.
E é aquele caminhão que durante o recesso, todos os dias ele ficava aqui das 8 da manhã até as 11, 10 da noite, teve dia, aí outros dias até 6 da tarde. Eu pergunto a vocês, uma pessoa que tem um caminhão velho, que está todo caindo aos pedaços, ela não deve ter uma frota de caminhão, e ela deve trabalhar com o frete desse caminhão. Como ela se dá ao luxo de deixar o caminhão encostado na frente da casa de alguém que não tem uma empresa que ele esteja trabalhando, que não tem nada, que não é a casa da pessoa, e ele deixa o caminhão lá parado o dia inteiro sem ganhar dinheiro e só volta no final do dia para pegar? Não é estranho? Não é? Porque poderia dizer, não, mas ele, de repente ele não teve frete e deixou o caminhão encostado. Mas então por que tira à noite? Poderia deixar o caminhão virando à noite ali, já que é o único lugar que ele tem para estacionar. Mas isso demonstra que ele tem outro lugar para guardar, que ele está deixando ali durante o dia inteiro por algum motivo, não é isso? Então, no dia 5 ainda, o vizinho criminoso também, ele chega e fica meia hora dentro do carro, parado, porque como eu estou denunciando nos vídeos, que ele chega exatamente nos minutos que eu tenho que mudar o método, né? Ele fica 30 minutos dentro do carro. E aí quando eu chego, ele está dentro do carro, eu coloco as minhas compras, eu chamo minha mulher para me ajudar a subir as compras para casa. Quando eu faço tudo que eu subo para minha casa, aí ele pega e sai com o carro, depois de uns 7 minutos. Eu imagino que vocês que estão me assistindo, mesmo os bandidos que estão acompanhando tudo que eu tenho denunciado, não devem ter vizinhos que entrem e saem dentro de casa no exato momento que você entra e sai também, todas as vezes, né? É uma coincidência muito macabra, no mínimo, parece coisa de filme de terror, né? E no dia 6, que é hoje, né, logo cedo, não, eu tenho que retornar no dia 5, porque teve uma reunião com a diretora de uma das escolas, né? E a gestão estava informando que é o cúmulo, que tem professores que estão deixando o celular dentro da sala de aula, que eles viram pelas câmeras, que não vão citar nomes. E elas estão numa situação muito específica, que tinha o professor no meio da rodinha dos alunos. Isso aconteceu comigo em outra escola e não foi por minha culpa. Os alunos estavam gravando e eu não sabia, alguém mandou um reel no perfil de uma das alunas e eu chamei a atenção dela, eu falei que isso estava errado, que ela não poderia estar com o celular. Só que o grande detalhe é que não era em sala de aula, foi no momento entre aulas, foi na saída da escola, quando eles devolvem os celulares para as crianças, e antes de começar o meu projeto que começa após o horário das aulas. Então seria o horário ali do almoço. Eu sempre recebo as crianças na minha sala, eu converso com eles, eu tento orientar, sempre estou dando conselhos. Uma coisa que eu nunca admiti foi celular em sala de aula, mas é uma ameaça velada, porque, como eles dizem, não há defesa para uma coisa dessa. O professor permitiu, eu não permiti nada, e sei que isso é uma forma de intimidade, ameaçar, porque eu sou servidor público e eu tenho um cargo a preservar. Só que essas pessoas também têm. No dia de ontem eu tive informação, e como é um padrão quando eu chego para essas formações, vem gente me seguindo no elevador, tinha um rapaz entregando senha para as pessoas na porta. Quando eu fui entrar, ele achou que ia subir pela escada, foi subir junto, aí quando eu virei para o elevador, ele já desistiu da escada, já foi pelo elevador, com um outro cidadão também que eu conheço. E quando eu virei, que eu não fui para a sala onde eu deveria ir, ele falou para o outro, mas a reunião de vocês é na sala tal, não é no auditório. E o outro diz, não, ele deve estar indo no banheiro. Quer dizer, eles não conseguem mais nem disfarçar que me seguem o tempo todo, que me vigiam, e eu não entendo por quê, né? O que eu vou fazer? Eu vou pôr uma bomba no prédio? São pessoas ridículas a serviço de criminosos. Alguns desses eu sei que não são criminosos também, só são cúmplices. Muitas vezes por medo, muitas vezes por interesse de ganhar alguma coisa, mas isso pouco importa. Estão fazendo crimes contra uma pessoa contra a qual eles não deveriam fazer contra ninguém, mas principalmente contra alguém que nunca fez nada contra eles, né? E eu me mostro muito seguro porque, mesmo essa circunstância do celular, eu tenho muita consciência do que aconteceu, é uma coisa que não me preocupa ao mínimo.
eu não me deixo levar por ameaças, eu procuro fazer o correto. E se eu errar em algum momento, como todos nós erramos, ou eu vou pedir desculpa, ou eu vou ter que assumir meu erro, ou vou ter que consertá-lo, mas não é o caso. Isso é coisa de gente mesquinha, gente que está acuada porque sabe que está sendo auxiliar num crime e que vai responder por isso, porque eu não vou esquecer o nome desses diretores, como eu não esqueci o nome do diretor em Suzano, que ajudava a fazer esses crimes, como eu não esqueci o nome da diretora e da vice que estavam fazendo crimes, muitos crimes contra mim na escola, e eu procurei o sindicato para denunciar, eles não quiseram nem ver as denúncias, por quê? Todo mundo está acordado nisso. É como eu digo, são bandidos da direita e da esquerda, infelizmente. E a gente está nessa situação no Brasil, vivendo num estado bandido, em que os bandidos tomam conta de quase todos os espaços e as pessoas honestas, elas têm medo de atuar, porque têm medo das consequências. Mas eu não vou ter medo e eu não vou desistir e aconteça o que acontecer, eu estarei firme. Mas voltando aí já hoje, no dia 6, logo de manhãzinha, quando eu acordo, eu abro minha porta aqui para fumar e vejo já a janela da fábrica, que eu falei que é de um dos cúmplices desses criminosos, janela já aberta. Essa fábrica ela abre às 7 da manhã, o normal deles é abrir tudo ali às 7 da manhã. Mas durante um período, para fazer essa perseguição, para fazer esse stalkeamento, eles abriam 6 da manhã. Teve vezes que eu tinha que levar minha sogra no médico e no centro de São Paulo. Eu tinha que sair daqui, eu tinha que levar minha cachorra para fazer as necessidades, 4h30 da manhã, 5. Já tinha um funcionário, um serviçal desse cúmplice deles, abrindo a fábrica 4h30 da manhã. Teve vezes que foi às 5, 5h30. Então, conforme o horário que eu tinha que levantar, que eu tinha que sair, e essas pessoas sabiam que eu tinha que sair, sabiam que eu tinha que ir para o lugar X ou Y, ou seja, como que eles adivinham? Se não são meus amigos, não são pessoas do meu convívio, não são pessoas das quais eu conto a minha vida, que aliás eu não conto para ninguém. Como eles sabem meus horários e fazem essas coisas exatamente nos horários que eu tenho que entrar e sair. Sem ajuda, sem escuta, sem vigiar a internet, sem esse tipo de coisa, não tem como, né? Então eles abriram logo às 6, às 6h10 eu já notei que estava aberta, né? Depois, quando eu saí, tinha carros parados na rua, com farol aceso, virado para mim. Quando viram que eu estava gravando, saíram fora. Aí chega um que é possível Uber, para pegar um outro vizinho dessas casas desses cúmplices. E como eu estava gravando ali, ele viu o celular e viu que eu estava gravando, rápido saiu. Aí passa outro carro que é comum de sair sempre nos horários em que eu estou ali, e sempre são horários diferentes, como eu estou falando. E aí saiu outro vizinho que também é cúmplice dessa bandidagem, que durante muitas vezes ele saía e entrava nos horários que eu estava entrando ou saindo. Eu tenho vários vídeos aqui para demonstrar isso. Agora ele tem uma vidinha nova para cuidar e deveria se preocupar com isso, porque da cadeia ninguém pode cuidar de criança, né? E deveria ser uma preocupação educar seu filho, mostrando moral, respeito, mas essas pessoas não têm, como que elas vão mostrar para outros, né? E por fim, agora, um pouco antes de eu gravar o vídeo, eu estava renderizando, estava preparando, e meu horário de sair hoje para o trabalho era 9h20, como toda quinta-feira. E aí, exatamente às 9h13, por aí, a vizinha, irmã desse outro vizinho bandido, encosta o carro na frente da minha casa e deixa ali. É uma coisa que não é usual, mas exatamente no horário que eu teria que sair. E eu estou deixando esses vídeos porque é muito difícil a gente ir guardando tudo isso na memória quando tiver que falar na justiça, quando tiver que mostrar na imprensa onde eu consegui chegar. Mas vai ficando documentado, porque não são coincidências, não é por acaso. E eles estão ainda fazendo, mesmo sabendo que eu estou gravando esses vídeos, mesmo sabendo que eu estou denunciando, porque eles acreditam que alguém vai preservá-los, que alguém vai segurar a onda para eles. Tem alguém dizendo que podem fazer porque vão segurar a onda.
O prefeito da cidade aqui está sendo denunciado, né, por enriquecimento ilícito. Eu não acredito que vai dar em nada, porque não deu em nada de Sorocaba e assim vai. Esse é o nosso país, infelizmente. Só que essas pessoas que estão me perseguindo, eu vou conseguir demonstrar todas as provas, e aconteça o que acontecer, se eles vão responder ou não, isso não é comigo, isso é com a justiça. Se o que eu estou falando é verdade ou não, quem tem que investigar é a justiça. É o papel deles. O meu papel é denunciar e mostrar o que está acontecendo. E aí nós vamos saber exatamente se a justiça no Brasil ela tem valor ou não. Eu quero deixar meu grande abraço para quem me ouviu até aqui. Vou deixar os vídeos dos acontecimentos que eu relatei colados nesse vídeo que eu estou falando. E desejar a todos uma ótima semana. E me colocando à disposição de quem está passando os mesmos problemas que eu. E estamos juntos na luta contra o crime. Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa de bem, é um servidor público que está passando por esses mesmos desafios, nós estamos juntos para enfrentar esses criminosos e vencer. Um grande abraço e até a próxima.
São 6h10 da manhã e essa Multicores ela voltou a abrir cedinho. Antigamente tinha dia que eu saía às 5h30 da manhã, às 5 da manhã eles abriam, sendo que essa empresa só funciona às 7 horas. Hoje é um dia, desde ontem eles vêm fazendo uma pressão muito grande essa quadrilha e eles sabem que eu vou postar vídeo denunciando as patifarias deles. Vamos ver qual é a patifaria. Hoje eu tô trazendo a cachorra mais cedo para fazer xixi. Vamos ver quem vai estar na rua para acompanhar. Não? Ó, já tem um carro ali no final da rua parado. Agora saiu, que eu tô vendo que eu tô filmando. E aqui vem outros. Isso aí. Vamos ver. Olha aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo. E assim a gente vai. A malandragem, o pessoal fazendo que é o Uber, mas é tudo canalice. Hoje eu saí mais cedo por conta do meu cachorro e assim a gente vai. É o desespero desses bandidos que estão fazendo. É uma quadrilha que tenta prejudicar o dia da pessoa. E assim a gente vai. Agora é o outro vizinho que faz sempre essa palhaçada. Sai no mesmo horário que eu. Há dias isso não acontece, agora tá lá. E assim a gente vai. É uma organização de uma quadrilha criminosa que não quer diminuir os seus crimes.